Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar da seleção brasileira. O primeiro confronto da seleção brasileira na Copa do Mundo é a seleção da Sérvia, a partida marcada para a próxima quinta-feira, 4 horas da tarde. Nós vamos acompanhar tudo desse jogo aqui no nosso canal, né? E a Sérvia, né, tudo indica que a Sérvia é o adversário mais difícil do Brasil nessa fase de grupos, né? Para mim, o Brasil passa vencendo essas três seleções. O que vocês acham, galera? Coloca nos comentários aí. Vocês acham que o Brasil vai ter muita dificuldade contra a seleção da Sérvia, assim como a mídia tem falado, tem colocado a Sérvia como uma seleção casca grossa e que pode atrapalhar a seleção brasileira? Deixa nos comentários, é muito importante a sua opinião aqui no nosso canal. Nós vamos acompanhar, galera, o ESPN Futebol Clube falando tudo sobre a seleção brasileira e esse confronto também da seleção contra a Sérvia. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito total a ESPN do Grupo Disney. Bora lá acompanhar esse corte aqui que tá muito legal. Pra atualizar a gente sobre o que está acontecendo com a seleção. Glaucia, seja bem-vinda. Um beijo para você, para todos os amigos também que nos acompanham. Seleção brasileira hoje fez o seu primeiro treino aqui em Doha. Seleção que foi a última a chegar ao Catar, chegou ontem por volta de meia-noite e hoje fez o seu primeiro trabalho aqui. Um treino muito tranquilo, com a presença de familiares, amigos, convidados, algumas crianças também de um projeto social aqui do país que puderam conhecer os jogadores, tirar fotos, enfim. Mas, claro, né, Mauro? O técnico Tite trabalhou em campo e hoje um trabalho mais ataque e defesa, né? Não é um trabalho assim definidor de equipe, de 11 titulares, mas que a gente, observando com mais atenção, começa a achar que, poxa, qual é a estratégia que ele vai escolher e tal. O Zinho estava atento lá, falando, não, mas ele está jogando com dois caras abertos. Então acho que o Vini Júnior tem chance sim. Estão questionando se vai de Vini ou sem Vini e tal. Mas enfim, é isso. Eu acho que o Tite, ele aproveitou na Itália, a gente viu lá com a cobertura que fizemos, e vai aproveitar um pouco aqui também, sempre que puder, deixar todo mundo sabendo do que ele quer. Na hora que tiver que mudar, não tem ninguém que vai ficar surpreso. Agora você vai entrar ali naquela função, sabe aquela que eu te falei? O cara já sabe. Então ele fez um pouco disso, claro, com os times ainda misturados, e dando oportunidades e deixando a gente com água na boca, né? Vai de Bruno Guimarães, vai de Fred. Achando que hoje ele ia sanar todas as dúvidas. Não vai. Eu acho que teremos segunda e terça ainda para ficar correndo atrás disso, Glaucio, aí tentar descobrir. Não sei se ele revela oficialmente na entrevista de quarta-feira, ou se vamos para o jogo, não só nós, mas o técnico da Sérvia também com essa dúvida. Talvez o Tite queira isso. São mais 3 treinos do Brasil antes dessa estreia contra a Sérvia. O jogo é na quinta-feira, então ainda tem uns dias aí para o técnico Tite definir essa equipe. Mas, Zinho, a gente também conheceu o centro de treinamento, foi aberto para a imprensa, a gente esteve lá, pudemos ver muita coisa legal. Nas paredes ali da parte do vestiário tem toda a campanha até chegar a essa Copa, né? Tudo ali, as eliminatórias, as equipes campeãs do mundo, inclusive temos lá a lembrança do Tetra também. Mas o que a gente conversava e o que chamou muito a atenção, algumas frases motivacionais que são muito a cara do Tite, né? Um mentalmente forte, concentrem e desfrutem. E a gente sabe o quanto o Tite trabalha essa parte mental. A gente fica aqui discutindo qual vai ser o time, como ele vai usar taticamente cada jogador, mas isso também tem um peso, uma importância, né? Demais, Glaucia. Um abraço, um beijo aí, Natasha, a todos os companheiros. Mauro, ele tem uma equipe muito qualificada. Ele tem uma equipe, na minha opinião, depois de 2006, o elenco mais forte. Então, como ele tem tantas opções, ele motiva todo mundo. E essas frases não é para 11. Não são para 11. São para os 26. Exato. E são para eles também, para a comissão técnica, porque são muitos dias, é uma competição. Muita gente fala Copa do Mundo tiro curto, 7 jogos. Mas é no período de um mês, ou quase isso, e que vão conviver, que vão estar juntos e que precisa desse emocional, desse motivacional, tá sempre sendo lembrado. Então, tudo que a gente viu lá, eu me emocionei, imagino que os atletas também, né? Porque eles querem colocar também a foto deles. Tem o Penta, né? Termina no Penta, tem um espaço pro Hexa, e eles podem fazer essa história. E essa parte motivacional, o mental, o emocional, o Tite trabalha muito bem, que ele foi meu treinador, eu conheço. Fomos campeões assim também, com isso.
muita gente não dá muita importância. É o trabalho, é o tático, é o técnico, mas o motivacional, emocional conta muito para uma competição tão forte, tão equilibrada, que principalmente vai ser essa Copa do Mundo. Amanhã à tarde a seleção brasileira faz o seu segundo treino aqui em Doha, 4h30 da tarde esse trabalho, a gente, claro, segue acompanhando e a gente se encontra. A estreia, como eu falei, só no dia 24, quinta-feira, contra a Sérvia. Certo, amigos? Beijo grande e a gente se vê. Beijo, Natasha. Beijo. Obrigada, companheiros. É claro, a gente vai se ver muito por aqui ainda. E vamos lá falar um pouco dessa seleção brasileira. Hoje o treino foi ataque contra a defesa. Ainda não sabemos qual vai ser a escalação do técnico Tite para o primeiro jogo do Brasil, que acontece na quinta-feira contra a Sérvia. E claro, vamos tentar projetar aqui o que seria, principalmente esse ataque que tanto se fala da seleção brasileira. Donk, qual seria o ataque ideal para jogar contra a Sérvia? Não estou pensando no ataque ideal do Brasil de um modo geral. Vamos pensar por seleção contra a Sérvia na quinta-feira. Qual seria não só o ataque, qual seria essa escalação ideal do Tite para você? Pode colocar pontos de destaque, não precisa falar a seleção por inteira. Tá bom. A linha defensiva acho que já está bastante batida. Na minha seleção, dentro do momento dos jogadores e características da Sérvia, eu iria com Casemiro, Bruno Guimarães, Rafinha, Neymar, Vinícius Júnior e Richarlison. Nesse caso, ficaria o Paquetá no banco de reservas, o que eu não acho que vai acontecer, pensando com a cabeça do Tite. Eu não acho que ele vai colocar o Bruno Guimarães logo de cara. Então, eu também acho que não. Aí eu coloquei o meu time, né? Sim. Eu acho que a dúvida é se vai jogar o Fred com o Paquetá ou o Paquetá mais recuado e o Vini mais avançado. Acho que passa muito por aí dentro do trabalho do Tite. Na minha seleção, eu iria com o Bruno Guimarães, com o Vini Júnior e com o Paquetá no banco. Muito pensando na questão da defesa da Sérvia. Acho que a Sérvia joga com uma linha de 3 lá atrás. Tem alas bem ofensivas, sobretudo o Kostic do lado esquerdo. E a defesa é um pouco mais pesada. E é uma defesa, apesar de ser um pouco mais... Apesar de não ser tão rápida, ela é agressiva. A Sérvia não é um time que vai esperar o jogo acontecer. Eles devem tentar sair com mesmo contra a seleção brasileira. Jogar com uma defesa alta. E o Brasil tem a possibilidade de explorar muito bem o lado do campo para ter enfrentamentos com essa defesa um pouco mais pesada e explorando as costas dos alas da Sérvia, que vão subir bastante. Então, acho que o caminho para o Brasil vai ser o lado do campo, a velocidade desses jogadores, até porque a Sérvia tem um jogo muito físico. Então, o Brasil acho que não pode entrar muito nessa. Então, acho que você explorando os espaços deixados pela Sérvia com a velocidade, com o talento individual, é o principal caminho. Então, por isso que eu usaria 2 pontas mais agudos e, sobretudo, porque eles têm características de jogar com o pé invertido. Então, se você pensando num cenário que não acontece na seleção, mas o Rafinha pela esquerda e o Vini Júnior pela direita, você pensar em jogar em linha de fundo e cruzar na área, a Sérvia é muito forte nesse jogo. Então, você colocando o Vini pela esquerda e o Rafinha pela direita, que é o que acontece, os dois trazendo para o meio e tendo mais possibilidade de evitar esse levantamento para a área. Então, acho que isso potencializaria o jogo do Brasil, pensando numa maior fragilidade que a Sérvia poderia ter. E aí, qual a escalação ideal para jogar contra a Sérvia da seleção brasileira? Eu acredito que é basicamente isso que o Donk falou, com 2 jogadores espetados na ponta. Porque os alas da seleção sérvia, eles são pontas praticamente, eles são meias avançados, eles não são alas, não são laterais de origem, eles são muito mais ofensivos do que defensivos. E como a defesa da Sérvia é muito lenta, você ter um jogador como o Vini Júnior pela esquerda, você ter um Rafinha ou até um Antony pela direita, proporcionaria à seleção brasileira verticalidade e segurança para pegar a Sérvia e deixar ela ali atrás, quietinha. Porque senão a Sérvia vai vir para cima do Brasil. Eu não acredito que o Tite vai fazer isso. Eu acredito que ele não vai vir com o Vini Júnior e vai vir com o Lucas Paquetá. E ainda acho que melhor... E nem Bruno Guimarães também no meio. Também acho que não, mas seria o ideal. Porque o meio de campo da Sérvia, ele é muito forte fisicamente falando. Você tem um Milinkovic-Savic que não passa por uma grande fase, mas é um jogador que articula muito bem o meio. Você tem um Tadic que sai ali da frente e vem ali atrás para ajudar. Com o Bruno Guimarães, você ajudaria também o setor defensivo, porque você tem Vlahovic e Mitrovic, que são jogadores muito fortes fisicamente. Mas será que o Mitrovic vai jogar nessa primeira partida? Vamos esperar. Eu acredito que possa vir, mas se tratando de Brasil, talvez venha com um time mais defensivo, talvez só com o Vlahovic à frente. Mas o Mitrovic fez uma reta muito final de competição no futebol inglês. Então, o Mitrovic está credenciado a começar o jogo. Penso dessa forma. Talvez venha num 3-6-1 a seleção da Sérvia,
com alas mais defensivos, ou então até jogando no 5-4-1, deixando só o Vlahovic na frente, é uma outra proposta de jogo. Mas eu iria com 2 jogadores espetados na frente. Eu não sei nem se o Rafinha começaria. Acredito na cabeça do Tite, ele começaria, mas pela fase do Antony, talvez o Antony poderia começar como titular. É um jogador que poderia ser mais referência e poderia puxar mais ainda ali para a ponta direita, porque o Rafinha, ele corta para dentro. O Antony também faz isso, mas eu acho que o Antony pode buscar ainda mais a ponta. O Antony consegue segurar a bola mais na ponta. Tudo bem que o Rafinha tem um chute de fora da área. É um jogo complicadíssimo para o Brasil, essa é a grande realidade. É o grande desafiante do Brasil na primeira fase, a Sérvia. É um time que tem capacidade de roubar pontos da seleção brasileira. Não só porque é o primeiro jogo, mas porque é uma seleção muito forte do meio para frente. E aí, Bubu, Vini Júnior, Paquetá ali, você acha que essa escalação ornaria nesse primeiro jogo? Ornaria foi bom, né? Assim, tem que encaixar as peças, temos que fazer ornar essa seleção para jogar bem. Eu entendo, mas assim, tem um ditado antigo do futebol, João Saldanha falava muito, quem tem time ataca, quem não tem time contra-ataca. Eu acho que o Brasil tem mais que pensar no time dele, montar um time dele, independente de ser a Sérvia, a Suíça para mim também tirou pontos do Brasil na última Copa, tirou pontos, né? Empatou, né? A Sérvia e a Suíça eu tenho uma dificuldade de colocar uma acima da outra, assim. A Suíça acho que é um time mais experimentado até, né? Em grandes competições. Acho que pra agora talvez a Sérvia esteja chegando um pouquinho. Então, mas bem ou mal, a Suíça deixou de fora a Itália da Copa, a Suíça complicou para a França na Euro, entendeu? A Suíça tem um time que tradicionalmente se defende, sabe se defender, né? E tem alguns argumentos ali para encarar grandes seleções. Então tá bom, mas eu vou falar assim. Eu acho que o Tite deveria jogar, e me parece que vai ser assim, no 4-2-3-1. O Tite, como treinador de clube, que a gente acompanhou muito, ele adorava 2 linhas de 4, ou 4-1-4-1, era um esquema que ele gostava muito. Ele é um pouco avesso, acho, esses pontas abertos, assim. Tanto que ele vinha trabalhando normalmente com um e o outro fecha mais o meio campo para o time ser equilibrado, né? Que eu sempre que ele fala equilíbrio. Eu acho que ele deveria, nessa Copa mas aqui... desculpa, só te interromper, mas aí é muita loucura. Porque ele tem vários... mas pensa comigo. Atualmente, pensando no que ele selecionou de jogador. Esses jogadores, a grande maioria deles ali, atuam muito bem pelas pontas. O trabalho do Tite estava estagnado, estava ruim, até perder a Copa América para a Argentina em casa. Ali você não via muita perspectiva. E de lá para cá, são 2 anos mais ou menos, aproximadamente, né? Em que brotaram grandes jogadores pelas beiradas, jovens. Antony, Rafinha, Vinícius Júnior, Martinelli, que é a opção para a esquerda agora. Rodrigo, que joga para tudo que é lugar. Essa turma que revitalizou o Brasil. Se o Brasil hoje é um time temido pelos adversários, é muito por conta dessa molecada da beirada. Não é nem o Neymar que vai jogar centralizado armando. É por conta dessa garotada, a capacidade de destruição que eles têm para cima das defesas, de quebrar a linha, de fazer fumaça. Então, para mim, se o Tite abrir mão de 2 pontas, e eu acho que vai ser Rafinha e Vinícius Júnior, ele está cometendo um crime contra a seleção brasileira. Ele está travando a seleção brasileira. Mas eu não acho que ele vai entrar com Rafinha e Vinícius Júnior no primeiro jogo. Ele pode ser campeão jogando com Casemiro, Fred e o Paquetá ali no meio, né, encerando ali perto do Neymar? Pode, entendeu? Só que eu acho que não seria legal para a seleção brasileira. Independente de ser a Sérvia, de ser a Suíça, de ser Camarões, para mim deveria jogar nesse 4-2-3-1. Eu sou fã, para mim, o Bruno Guimarães seria o segundo volante, é o cara que jogaria do lado do Casemiro. Eu acho que ele não vai fazer isso. Até o Bruno Guimarães, em questão de bola parada, a Sérvia e a Suíça são muito físicas, tem jogo aéreo, é a escola gaúcha, né, o Tite. Tem cara que gosta de botar jogador alto só para ficar cortando bola parada defensiva e tal. Até nisso, eu acho que o Bruno Guimarães levaria melhor sobre outros ali, mas tá bom. Eu entendo que talvez o Tite, como é um cara meio quadradinho, conservador, demora para mexer... Talvez o Bruno Guimarães vá ganhando espaço aos poucos dentro da Copa do Mundo. Mas que não seja assim, o Paquetá é muito parceiro do Neymar, aí é questão de relação social. O Neymar ama o Paquetá e vice-versa. Mas eles jogam bem juntos também. Tem tudo isso, sim, mas eles jogam bem juntos. Tirar o Paquetá agora aqui, o Neymar pode ficar melindrado, entendeu? Eu vou falar a verdade aqui. Fica. Tem panela, em tudo que é lugar tem panela, entendeu? Até na seleção brasileira tem panela. Eu gosto mais desse aqui, eu gosto de trabalhar com esse aqui. Com esse aqui eu não gosto de trabalhar, entendeu? Não, mas a gente tem que admitir que eles jogam bem juntos. Não, tá bom. Não tô falando que seria o ideal, mas que eles jogam bem juntos, eles jogam. Então, há um entendimento deles dentro e fora de campo. E acho que o Tite pesa nisso também, além da bola. Nos treinamentos, diz que o Paquetá está indo bem. O Bruno Guimarães, já vi também que o Bruno Guimarães está indo bem. Acho que ele vai do começo optar pelo Paquetá como segundo volante, com o Vinícius Júnior aberto na esquerda e o Rafinha na direita. Na frente, pelo que eu vi treino de finalização, curioso, né? Gabriel Jesus não fez gol. Ele que não fez gol na última Copa não fez gol. O Pedro também não. O Richarlison fez.
Então, se havia uma dúvida na parte física, que o Richarlison teve lesão recente, para mim tá acabado. O Richarlison fez só um jogo depois da lesão, foi a última rodada da Premier League, e aí já foi para concentração para jogar pela uma lesão que é uma incógnita. Então pela meritocracia do que o Tite prega tanto e nem sempre usa, né? O Daniel Alves, por exemplo, aí. Vai o Richarlison. Richarlison pelos treinos, pelos gols, por estar recuperado, pela questão toda de envolvimento social, referência, babá. Richarlison é o centroavante e eu concordo com isso. Acho que para começo tá bom. Só que se ele recuar o Tite, digamos assim, né? Ele pode alegar o que for, porque a Sérvia fisicamente é forte, porque tem um meio forte e tal. Qual das outras 3 seleções dentro do grupo você acha que a seleção brasileira jogaria um pouco mais recuada? Não, recuar não é taticamente, mas recuar é o seguinte, de jogar sem 2 pontas, entendeu? Tá. Não estou dizendo que o Brasil vai ficar lá atrás, mas o Brasil deve propor o jogo, deve se impor sobre todos os adversários. Pelo menos essa tentativa deve ser essa, você vai conseguir, eu não sei. Mas eu digo recuar na ideia, porque o Tite, se ele tem coerente, desde que está na Europa, agora para o Catar, ele está treinando o time no 4-2-3-1. O time, em tese, os 2 times que ele espelha, né? No 4-2-3-1. Aí ele vai chegar na Copa, vai mudar? Vai botar lá um 4-4-2 ali travado, conservador? Tudo. Mas ele pode jogar num 4-2-3-1 com caras abertos, mas não necessariamente com a característica de ponta, de buscar o lado tão insinuante. Um deles, sim. Vai botar ponta, um Rafinha e um Vinícius Júnior pra marcar lateral? Pra ficar lá outra coisa? Não pra marcar lateral. Acho que o time pode ser ofensivo, não tendo necessariamente um cara mais agudo, tendo um cara mais agudo e o outro mais jogando por dentro, como o Paquetá. E o Paquetá desempenha muito bem essa função. Eu acho que você ajuda a circular a bola por dentro de outra forma. Acho que é uma questão de característica de jogo. E acho que um dos grandes trunfos desse período da seleção em que os pontas surgiram, mas acho que a seleção conseguiu se adaptar a jogar de diferentes formas. Então acho que ela não é refém hoje, embora os pontas foram fundamentais para dar um up no momento que a seleção de fato estava estagnada, mas acho que hoje o Brasil consegue encontrar diferentes formas de jogar, não necessariamente com pontas abertos de característica aguda. Então, assim, acho que dá para pensar em outra forma. Eu começaria a Copa com 2 pontos. A minha visão é assim, pensar o Tite estava meio que perdido, o trabalho dele estava ali patinando, caiu no colo dele. Caíram vários jogadores talentosos de beirada para ele no colo dele que vitaminaram a seleção dele. Transformaram a seleção dele numa coisa mais forte e mais vistosa, mais bonita. Se ele dá um passo atrás e não aproveita isso, mas você acha que por conta dele ser esse cara, a gente conhece o Tite, ele é esse cara... Não, talvez não 100%, mas é o cara da meritocracia, é o cara mais conservador, é o cara que insiste, às vezes, muitas vezes, até em coisas que a gente olha e fala assim, tá na hora de mudar e ele não muda. Você acha que mesmo analisando toda a convocação que ele fez, os elementos que ele tem, as peças que ele tem em mão, você acha que o Tite ainda assim não abriria mão de algumas supostas certezas dele para ver esses jogadores entrando em campo e desempenhando o melhor do que eles podem nas posições que eles melhor jogam? Então, tem técnico para falar assim, poxa, o Brasil está muito bem treinado, 4-2-3-1, a garotada pelas beiradas são aviões. Vou deixar para o segundo tempo. Entendeu? Faça um jogo aqui travadinho aqui, vamos jogar aqui o arroz com feijão, que a gente pode, que a gente está acostumado. E aí, se precisar, dependendo do placar, aí a gente solta. Mas eu acho que é isso que ele vai fazer. Entendeu? Para mim, isso é contraproducente, entendeu? Mas é o que ele vai fazer. É quase que um atentado contra o futebol brasileiro desse momento. Porque o cenário para a seleção brasileira está se apresentando de uma forma nos últimos tempos que pede isso. Tem coisa que, assim, você vê o time do Brasil hoje são os pontas, são a garotada. Facilitam a vida do Neymar por dentro, vão chamar atenção, dividir responsabilidade. Então, assim, mas o Vinícius Júnior tá muito verde ainda, né, para jogar uma Copa do Mundo. Ele pode ser lá. Por que não, entendeu? É o brasileiro mais bem colocado na lista dos melhores da última temporada. O Van Gaal, que a gente discutiu no começo, o Van Gaal pode ser meio maluco. Ele leva o Xavi Simons, lá um garoto de 19 anos, que nunca jogou na seleção principal. O Mokoko na Alemanha. Mas é porque era por falta de repertório. Então, mas assim, talvez outro cara, não tenho coragem, não vou levar tal. Não tô falando que o Tite tinha que levar o Endrick do Palmeiras ou o Vitor Roque e tal. Mas assim, se desprender de algumas amarras... mas o Martinelli também não foi um pouco disso? O Martinelli foi na vaga do Felipe Coutinho, né? O que consta, né? O Felipe Coutinho se machucou e acabou entrando nessa vaga, né? No Firmino, por exemplo. Mas o que eu quero dizer assim, pra mim... ele poderia ter ido no Firmino. Que era uma zona de conforto. O Tite, dependendo se ele travar a seleção, ele vai estar prejudicando a seleção nessa Copa do Mundo. Então
a situação está se apresentando para ele de uma forma muito positiva, né? O crescimento, tal, as opções que apareceram. Se ele não souber usar essas opções, ou se ficar muito preso a um conservadorismo, ao que vinha sendo feito antes, alguns nomes de antes, não entender se, de repente, né, o Bruno Guimarães está pedindo passagem. Não vou botar porque o Bruno Guimarães é um fenômeno mais recente e tal, não sei o quê. O Vinícius Júnior, que para mim, o Tite não morria de amores por ele. Ele até demorou um pouquinho para colocar ele no processo da seleção, ficou ligando para o Ancelotti. Poxa, mas como é que você faz para ele jogar tão bem? Por que no Real Madrid ele é tão decisivo e tal? Então ele teve meio que engolir o Vinícius Júnior, para mim, assim. Só que tem hora que o técnico, mesmo que ele tenha preferência por A ou por B, por esquema A ou B, ele tem que ser justo com o que está acontecendo, pro bem do time dele. E para mim, o caminho para o Brasil ganhar esse Hexa, ganhar essa Copa, e ainda jogando bem, fazendo gols, criando jogadas, ofensividade e tal, são os jogadores de beirada. Então, para mim, se ele abrir mão disso, é um tiro no pé. Não sei se o Tite vai acabar abrindo mão do que ele tem de melhor pelas beiradas de campo, tendo em vista tudo que esses jogadores vêm atuando pelos seus clubes. E aí você citou essa questão, o que pode ser um indício de que ele pode seguir outros caminhos também. E foi o que você citou em relação ao Felipe Coutinho, que todo mundo achava que ia acabar sendo convocado. Ele sofre uma lesão ali na penúltima ou última rodada da Premier League. Ele acaba não entrando na lista. E aí, no lugar dele, não foi dito isso da boca do Tite, ninguém da comissão técnica falou isso. Mas aí entra o Gabriel Martinelli, que foi muito contestado, principalmente aqui no Brasil. O que você acha em relação a essa mudança do Tite? Porque, para mim, é um indício de que ele está aproveitando e que está vendo e que está analisando esses jogadores que estão atuando tão bem na Europa. Eu também, sinceramente, eu também, na minha convocação, dentro do que eu faria, eu acho que a convocação do Tite foi bem equilibrada. Eu só discordo do ponto Daniel Alves teria levado um quinto zagueiro, mas é um detalhe particular ali. Mas, assim, vendo dentro do que a seleção tem jogado, eu acho que, não sei se é uma visão mais otimista, assim, muito poliana da coisa. O Hexa vem, Dom, que o Hexa vem. Mas eu acho que é muito mais buscando repertório. Eu não vejo se o Tite começar com a tendência a se jogar com ponta, de ser o Rafinha. Acho que o Rafinha é o ponta mais indicado pelo Tite do que o Vinícius Júnior. Começar com o Rafinha, o Paquetá, eu não vejo como um perfil de time defensivo. Um time mais retrancado, que não vai propor o jogo. Eu acho que é uma característica de jogo que ele vai assumir diferente. Não vai buscar tanto jogo pelo lado, vai circular um pouco mais por dentro, tendo movimentação entre as peças. Então, eu acho que o trabalho está bem amadurecido, eu acho que o processo foi bem interessante por conta do surgimento dos pontas, só que eu não vejo uma seleção assim, tão necessitada de jogar obrigatoriamente com dois caras bem agudos pelo lado do campo. Também acho que 4-2-3-1 é a melhor formação hoje para a seleção, com o Neymar jogando atrás de um centroavante. Mas eu vejo como um repertório que hoje a seleção tem, não necessariamente uma necessidade de ter dois caras abertos que vão buscar o duelo um contra um o tempo todo. Eu espero que o Tite faça essa variação realmente, que ele aproveite todas as possibilidades que tem com as peças que ele tem, que são muito boas. Nesse último ciclo, antes da Copa do Mundo, o que eu entendo como principal característica da seleção brasileira é competitividade. A seleção é o equilíbrio que o Tite sempre fala. É uma equipe que defensivamente joga muito bem, que administra muito bem o placar, sabe muito bem o que faz com a posse de bola ali na frente. Que não vem mais dependendo 100% do Neymar. Que não depende 100% do Neymar. É uma equipe que sabe acelerar quando é necessário. É uma equipe que aprendeu a ter o Neymar jogando mais recuado. Os pontas, para mim, é um plus dessa seleção. Eu não acho que estava estagnado essa seleção do Tite. Talvez era uma seleção sem muitas ideias, mas que no campo era um time que era muito difícil de ser batido. A Copa América que perdeu para a Argentina... Mas a Argentina é uma grande seleção. O Brasil estava travado. Olha os jogos anteriores, o Brasil estava travado. Assim, eu acho que deu um up, mas acho que não estava tão havia discussão ruim assim. Eu acho que fez mais uma partida ruim contra a Argentina do que uma competição. Não, eu enxergo dessa forma. Eu acho que os pontas são fundamentais, são importantíssimos, porque a Copa do Mundo é muito equilibrado. E o diferencial é o que vai vencer. E esses pontas podem ser aí a cereja do bolo da seleção brasileira. Sabe o que eu quero ver, Rodrigo Bueno? Eu quero ver o Tite
Porque isso é o que mais me incomoda muitas vezes. Se o jogador estiver mal dentro de campo, não importa qual seja o jogador, eu quero ver o Tite fazendo essa substituição. Não, o Neymar ele não tira, não. Então. Aí ele vai começar com o Gabriel Jesus em campo. Agora vamos ver como que o Tite vai agir, né? Porque assim, eu acho meio estranho o cara levar tantos jogadores que jogam pela ponta e não utilizar, entendeu? Ele preferir pegar um cara que joga atrás, né? E botar o cara caindo pelas pontas. Não faz muito sentido. Pra mim isso daí se chama improvisação. E na Copa do Mundo não cabe improvisação se você tem jogadores. Tem que colocar pra jogar. Não sei qual é o intuito dele, se é botar Vinícius Júnior ou não, independente dele gostar do jogador ou não, o jogador está numa fase boa e tem que ser utilizado, não importa que vai ser no primeiro ou no segundo tempo, mas o Vinícius Júnior tem que ser utilizado nessa seleção. Se o Tite passar o primeiro jogo, não botar, não for bem, passar no segundo, não utilizar, entendeu? Não vai dar bom. Porque se ele tem um cara, o cara tá na boa fase, tem que botar pra jogar, cara. Não tem esse negócio de ficar improvisando. Vou botar Paquetá por aqui, que não sei o que. Não tem isso, cara. Não tem hora de ficar improvisando muito, não. Se você tem um ponta que joga, tem que botar o cara pra jogar. Entendeu? Ou seja Vinícius Júnior, ou seja Rafinha, ou seja quem for, mas tem que botar. Se você levou mais jogadores dessa posição, você tem que utilizar. Você não tem que ficar improvisando o jogador caindo pelas pontas. Se você tem um jogador que joga naquela posição. Entendeu? Foi o que o Rodrigo Bueno falou. O Tite não morria de amores pelo Vinícius Júnior. Ele não gostava. O Vinícius Júnior vinha jogando bem há bastante tempo e ele não convocava o Vinícius Júnior. Aí foi o quê? Um jogador se machuca. Foi o Neymar, né, que se machucou. Ele foi, levou o Vinícius Júnior. Depois disso daí, o Vinícius Júnior só vem deslanchando e ele não teve jeito. Teve que levar. Entendeu? Na obrigação. Pelo futebol. O que convocou o Vinícius Júnior para a Copa foi o futebol. Porque era mais fácil o Tite ter levado o Rodrigo sendo reserva do que o Gabigol sendo titular e sendo decisivo. Essa é a verdade. Técnico, não adianta. Técnico, quando não gosta de um jogador, não adianta. Ele vai fazer de tudo para atrapalhar e não levar o jogador. Sendo que com o Vinícius Júnior ele não teve jeito. A bola convocou o Vinícius Júnior. A bola, entendeu? Futebol que ele tá jogando fez ele se autoconvocar. Entendeu? Que não tem como. Não tinha a justificativa. Tite não teria justificativa para falar: não levei Vinícius Júnior por isso aqui. Não tem justificativa. O jogador que tá na seleção que ele não tem como justificar é o Vinícius Júnior. Não tem como o Tite inventar pra não convocar. Entendeu? Teve que levar. Entendeu? Agora se ele vai utilizar, eu não sei. Isso daí é critério dele. Mas é obrigação dele fazer a seleção jogar bem. É obrigação do Tite fazer a seleção jogar bem. Que ele tem jogadores para isso. Não tem justificativa agora. 2018, sim. Tinha alguns jogadores lá caneludo, né? Que ele olhava pro banco. Tyson, Juliano, entendeu? Olhava esses jogadores que não tem perfil para entrar no jogo e decidir. Hoje ele tem esses jogadores que pode entrar e pode decidir um jogo. Ele olha, ele tem o Antony. Se ele olhar, ele tem o Martinelli que vem jogando bem. Ele tem o Pedro, ele tem o Gabriel Jesus. Então, hoje a seleção brasileira está farta de jogadores que podem entrar e decidir. São jogadores bons. Então, o Tite não tem desculpa. Não tem desculpa. Se a seleção não jogar bem porque ele inventou na escalação, a culpa é do Tite. Não adianta depois jogar para cima do jogador. O Levê não jogou bem. Não, a culpa é dele, do técnico. Entendeu? Não cabe mais ao Tite ser teimoso nessa Copa do Mundo. Ele tem que ser coerente e colocar quem tá bem. O Vinícius Júnior botei não jogou bem. Bota pro banco e bota outro jogador. Outro jogador não jogou bem. Tem que ser desse jeito. Não adianta ser teimoso com o jogador até o final, que você vai perder a Copa. Entendeu? A Copa é um campeonato curto, né? Igual o Campeonato Brasileiro que você perdeu aqui. Lá na frente você recupera. Não tem como se recuperar. Entendeu? Você perdeu, você tá fora. Você acaba ficando fora por causa de uma derrota. Entendeu? E não cabe mais o Tite fazer isso. Vamos aguardar, o Tite até agora não divulgou quais jogadores ele vai escalar. Nós vamos aguardar lá para quarta-feira, acredito que quarta-feira nós já iremos saber quais jogadores serão titular nesse primeiro jogo da estreia da Seleção Brasileira, quinta-feira, 4 horas da tarde, contra a Seleção da Sérvia. Não esquece, galera, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações também, para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.